amigas do nosso canal da Sociedade Espírita Renovar. Estamos aqui hoje novamente nesse episódio número 2, que nós chamamos de Conexões Invisíveis, a mediunidade na juventude. E nós estamos novamente com a Luísa aqui para continuar o nosso bate-papo com o Adrian. Uma boa tarde, Luísa. Boa tarde, Adrian. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Luísa. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje falando um pouco, em primeiro lugar, queria dizer que a Luísa nos prometeu que iria falar sobre a mentora espiritual dela, a Louise. Então, na continuidade da nossa conversa, a Luísa vai falar um pouco sobre essa experiência linda, maravilhosa que ela teve e de vez em quando ainda tem, né, Luísa? Isso aí. A Louise foi um espírito muito especial na minha trajetória, Sandra, porque tudo iniciou com ela, né? A minha primeira minha apresentação espiritual foi dela. E ela acabava me explicando muita coisa, como eu havia comentado no episódio anterior. E a gente não entendia o porquê essa ligação tão forte dela comigo, até algum tempo depois ela me contar a nossa história. Que algumas vidas passadas ela havia sido minha mãe, desencarnou logo após o parto, e um pouquinho antes dela desencarnar, ela me pegou no colo e me prometeu que ela iria estar sempre comigo, onde eu estivesse. Olha que interessante. E aí foi o nosso reencontro. E aí, depois disso, ela começou a relatar várias coisas, e aí muitas das coisas que eu falei no episódio 1, que era que eu era um neném que conversava sozinha, que conversava com os quadros, na verdade não era sozinha, era com ela. Sim. Que ela me acompanhava desde do meu nascimento. Sim. E Luísa, tu poderia contar um pouquinho, uma passagenzinha dessa conversa que tu teve com ela? Afinal, quem ela foi no passado, né? A tua mãe. E eu sei também de algumas outras coisas que ela te confessou, que a Elisandra, tua mãe atual, também está envolvida nessas relações. Isso. Podia contar um pouco pra gente sobre isso? Claro, a minha mãe era irmã dela nessa encarnação. E quando ela, na verdade, ela teve um parto prematuro, e na época não se sabia a existência do câncer em si, mas o que ela tinha era câncer. E aí ela me ganhou e ficou um tempo em coma, assim, mas em casa, porque era um tempo muito antigo, eram aquelas parteiras que iam nas casas, né, o próprio pessoal de casa que fazia o parto. E a minha mãe, de agora, né, minha mãe Elisandra, era irmã dela, e ela que cuidou de mim nesse intervalo de tempo enquanto ela estava nesse coma natural. E aí quando ela acordou, me pegou no colo, disse que estaria comigo sempre, e logo após desencarnou, eu fiquei sobre a tutela da minha mãe atual, da minha mãe que veio agora nessa vida. Que coisa mais interessante. Esse depoimento, né, nos leva a reforçar a ideia de que a gente se reencontra, né, que há reencontros, né, dentro da própria família. A gente tem, né, as pessoas que convivem com a gente são pessoas que de alguma forma ou têm débitos ou têm créditos ou vêm para se ajudar mutuamente, né? Então, essas conexões, elas não se esvaem com o tempo ou com a morte do corpo, né? Então, isso aí já reforça essa ideia. Muito bem, né? Então, assim, Luísa, também a gente gostaria hoje de saber contigo, e é um recado, né, para os nossos jovens que estão nos assistindo, como que um jovem pode perceber que está enfrentando ou vivenciando uma experiência mediúnica e não apenas passando por uma fase emocional comum, né? Como é que ele vai discernir isso, na tua opinião? Sim, a gente sabe que a juventude, principalmente a juventude atual, enfrenta sérios problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas a gente, como espíritas, a gente sabe que a maior parte desses desenvolvimentos são por influência espiritual. E muitas vezes a mediunidade
acaba deixando esse sentimento, acaba aumentando esse sentimento. E às vezes a gente acaba por confundir também o que é nosso e o que não é. E aí vem a importância do autoconhecimento, de tu te reconhecer como tu é perante as situações vivenciadas. Tipo, opa, eu nunca fui assim, por que que agora eu me sinto assim? Por que que agora eu me sinto tão triste? Por que que agora pequenas coisas pra mim tomam uma dimensão muito maior do que tomavam antes? Eu acho que são pequenos sinais que dá pra reconhecer que aquilo não é teu. Por mais que tenha um pedaço teu, porque em qualquer tipo de comunicação passa pelo nosso crivo do nosso sentimento, de nós enquanto médiums, enquanto pessoas, né, com emoções. Mas sempre tem um sinal ali extra pra te perceber que isso realmente não é teu, que isso vem de fora. O que muitas vezes ocorre, Luísa, também, eu não sei se tu concorda, é que quando a mediunidade eclode, se a gente pode se expressar assim, normalmente, e não é regra, mas a gente nota um certo padrão ao longo dos anos, assim. É por conta de algum evento impactante. Eu não sei se isso aconteceu contigo, não, mas muitas vezes um evento impactante que pode ser traumático ou emocionalmente potencialmente vigoroso, faça com que surjam episódios de mediunidade dentro de uma relação que pode ser de conjugalidade, pode ser de parentalidade, etc. Comigo eclodiu, como eu havia comentado no primeiro episódio, com o desencarne do meu tio. Foi, obviamente, um momento traumático para mim e foi um momento que, além dos meus próprios sentimentos, como eu havia comentado, havia sentimentos mais amplos, como se eu sentisse mais de todo mundo, não só o que eu sentia meu, mas também o luto da minha tia, o luto dos meus avós, o luto dos meus pais. Então, realmente foi um episódio assim que no início obviamente foi traumático, porque a gente não sabia como lidar com as perdas, né? Sim. Isso é interessante porque isso provavelmente para não dizer com certeza absoluta, ocorre com inúmeros jovens no planeta inteiro, em todas as culturas, advindos de todas as religiões ou mesmo fora delas, e ocorrem episódios mediúnicos que muitos jovens acabam desconsiderando por serem episódicos, né? Sim. E aí ou relatam para os seus familiares e eles consideram que aquilo faz parte do contexto ou que aquilo algo... Faz parte da idade. Faz parte da idade, ou que é algo que está relacionado muito ao impacto emocional, leva isso para um profissional da área da saúde, ou um psiquiatra, um psicólogo, alguém, e o profissional que não tem esse viés ou esse conhecimento, diz que isso é normal, isso faz parte do luto, isso faz parte do trauma, isso faz parte de um contexto. Sim. Mas, Luísa, voltando novamente à mentora espiritual, é bom que a gente esclareça também aos jovens que estão nos assistindo, as pessoas, né? Todos nós temos um mentor espiritual, né? Por mais que a gente não perceba ou não tenha essa prova concreta como tu teve, né? Então, assim, eu fico pensando como que a gente poderia orientar essas pessoas, né, para entrar nessa frequência do mentor espiritual. Na tua opinião, o que poderia ser feito, né? É claro que tu não fez nada assim, pensando, eu vou me ligar com o meu mentor, né? Aconteceu. Mas todos nós podemos ter esse contato, né? Então, sim.
Na tua opinião, o que a gente poderia fazer? Eu acho importante também ressaltar que todo jovem tem, né, esse mentor espiritual, não só jovem, como todas as pessoas. Tem alguém ali que zela por ti, te protege, está ali para ti, para te influenciar positivamente. E eu sempre tive muito esse apoio da Louise, mas por eu ter a mediunidade, claro, para mim acabou se tornando mais fácil eu ter essa ligação com ela, por visualizar ela, por saber quando ela estava ali presente próximo a mim, ou pelo menos sentir quando eu não estivesse vendo. Mas muitas vezes os jovens que não veem ou que têm uma mediunidade mais intuitiva acabam não conseguindo se conectar da forma que eu consegui. Então a gente sabe a importância de, obviamente não é fácil na prática, mas de vigiar os pensamentos, de fazer uma prece, de pedir essa proteção espiritual, pedir esse acompanhamento espiritual, sabe? Para que Fazer boas escolhas também, escolhas. né? Tentar manter uma vida equilibrada, Boas porque escolhas. é uma questão de frequência. Isso. Esses dias eu estava vendo um menino explicando num quadro o que era vibração, o que era frequência, né? Então ele colocou ali o P no quadro, que são os nossos pensamentos, mais o E, que são as nossas emoções, e S, sentimentos. A soma dos pensamentos e sentimentos geram as nossas vibrações. E a gente está sempre vibrando, né? Está sempre vibrando no nosso ambiente. E de acordo com as nossas vibrações e a frequência das nossas vibrações, nós atraímos situações, pessoas, e também essas vibrações vão gerando o nosso comportamento. Então, as escolhas são muito interessantes também, né? Muito oportunas, né? Não só escolhas de ambiente, como escolhas de pessoas que a gente vai trazer para perto, né? Para convivência. Isso serve tanto para encarnado quanto desencarnado. Porque muitas vezes a gente acaba atraindo alguns tipos de desencarnados pelas escolhas não só de ambientes, mas das pessoas que estão próximas a nós, né? Com a vibração que está próxima a nós. A gente sente também, né, que muitos jovens, pessoas em geral, né, mas jovens, a gente tem notado muito isso, que tem medo, que tem vergonha. Quando alguém diz, tu tem mediunidade, tu tem uma sensibilidade maior para detectar essa dimensão diferenciada, né? Essa dimensão, outra dimensão que não é a nossa material. E quando a gente fala para eles assim, tu tem mediunidade, ficam com medo, com vergonha. O que tu diria para um jovem que tem mediunidade hoje? Sim. Eu acho que a questão do medo passa pelo crivo de que é algo para essa pessoa desconhecido. E eu passei pela fase do medo e eu sentia muito medo no início, mas eu sou a prova viva de que passa. De que passa e chega uma hora que se torna algo 100% natural e acaba o medo. Então a gente não pode desistir, porque se cada vez que a gente sentir medo em qualquer situação da vida a gente desistir, a gente não vai para frente, né? E sobre a questão da vergonha, aí eu enquadro em outra parte, eu enquadro na questão do preconceito. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de admitir que lidam com isso, que têm a mediunidade e acabam não desenvolvendo, muitas vezes a mediunidade se auto-prejudicando no futuro, por preconceito. Preconceito às vezes da família, às vezes dos amigos, das pessoas que estão à volta e que não entendem essa realidade ou que não lidam bem com isso ou que muitas vezes não aceitam, né? Sim. Passa também pela questão da intolerância religiosa e afins. Sim. Uma coisa que eu noto que deve com certeza faltar no entorno desses inúmeros jovens, que nem tu, que devem ter tido episódios mediúnicos ou que devem ter mediunidade, conviver com essa mediunidade de uma forma não muito boa. Falta no entorno delas uma estrutura que lhes dê suporte, ou seja, em quem chegar,
como chegar, o que perguntar, elas não sabem nem um nome a dar para isso. Muitas provavelmente devam relacionar isso a coisas de terror que elas viram em filme, que não tem nada a ver, que são superdimensionados, que é ficção muito exacerbada, exagerada. O que tu diria, por exemplo, para um jovem, e isso é difícil para ti também dizer, mas tu já se deparou com amigos ou amigas no teu entorno, ou já percebeu, através mesmo da tua mediunidade, de pessoas que estivessem passando por dificuldades nesse sentido, pertencentes a outras religiões, que se disser que está vivendo isso, é coisa do... Não dá para dizer a palavra. Que não é coisa boa. Enfim, e é algo que viria muito provavelmente, mesmo nessas outras culturas e religiões, para ajudá-los a se tornarem melhores. Sim, eu tive uma experiência que vem bem nessa perspectiva, porque quando tudo iniciou, eu era católica e eu fiz catequese. Eu tinha uma amiga da escola que, além de amiga da escola, ela fazia catequese comigo. E depois a gente se formou na catequese, continuou indo para aula juntas, a gente ia na mesma van, inclusive, morávamos perto na época. E depois de um tempo ela começou a desenvolver muitos sintomas de mediunidade. E na época, quando eu comecei a abordar essa questão com ela e para ela se identificar também com o que eu sentia, ela... Perdão, com licença. Ela super, assim, acolheu aquilo que ela estava sentindo, mas quando ela foi procurar, eu acredito que o apoio em casa, ou apoio com outras pessoas, de um dia para o outro ela voltou dizendo que não, que o que ela sentia não existia, que era coisa da cabeça dela, e por muito tempo isso ficou martelando em mim foi reprimido esse sentimento, foi reprimida essa mediunidade que poderia ser trabalhada. E aí, anos depois, a gente se encontrou e ela me disse, realmente eu tenho uma sensibilidade, sabe? Então, o quanto é importante esse apoio, ou tu procurar pessoas que tenham esse conhecimento, que levem isso com seriedade, que possam te esclarecer, por mais que não sejam pessoas da tua família. Sejam, né, pessoas... E aí tu estava falando e eu estava pensando, né, a gente não comentou aqui, não informou, até para o público que nos ouve, que ainda não ouviu falar sobre mediunidade, ou que não entende muito a questão, né. A gente sabe que a mediunidade, ela nos é dada para que a gente possa perceber que a morte não existe, né? Que nós sobrevivemos à morte do corpo, que há possibilidades dessa comunicação entre os encarnados e desencarnados. Também a mediunidade existe para que nós possamos não só nos comunicar com mentores e seres de luz, mas também auxiliar aqueles que estão perdidos, que não sabem o que aconteceu com eles, que muitas vezes ainda estão sofrendo. E então, a mediunidade, ela não serve só para falar com mortos, como às vezes as pessoas dizem, né? Não é só para falar com mortos, é para apoiar e orientar essas pessoas que desencarnam e não entendem o que aconteceu com elas. E também uma outra coisa que me passou agora, né? É que a mediunidade não é uma escolha atual, né? Eu não escolho ser médium de uma hora para outra nessa encarnação. Não. Eu já escolhi ser médium de acordo com as minhas vivências passadas. Coisas que eu fiz no passado. Então eu venho com essa possibilidade, muitas vezes, para reparar alguns erros que eu cometi, para expiar algumas faltas, né? Então, me é proporcionado essa condição de ser médium para que eu possa, né, aprender mais,
aprender a ser melhor para as pessoas, para o mundo, para mim mesmo. Então, e aí vem uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui, né? Não é possível negar ou reprimir. É bom que a gente esclareça bem o público sobre isso. Não é possível. E quando a gente faz isso, a gente sofre consequências, né? E aí, que consequências são elas? São essas? Eu acredito que a mediunidade funciona como qualquer coisa, por exemplo, do corpo biológico. A partir do momento que tu tem uma dor de cabeça e tu não trata, isso vai ter uma consequência. Uma dor de estômago e tu não trata, isso vai ter uma consequência. Em algum momento o teu corpo vai responder por isso. E a mediunidade acontece da mesma forma. Só que muitas vezes ela não responde pelo corpo físico, mas ela responde emocionalmente, psicologicamente. Eu acredito que as consequências emocionais são muito piores do que as consequências físicas, porque acaba mexendo no emocional e, como eu havia dito, muitas vezes as pessoas desenvolvem ansiedade, síndrome do pânico, depressão e outras patologias desse sentimento que elas acham que estão conseguindo reprimir, mas que de alguma forma ele está saindo, né? Sim. E uma outra questão também que me ocorre agora é que as pessoas muitas vezes elas não têm um esclarecimento maior sobre assim, bom, eu tenho mediunidade e agora? O que eu faço? Né? Eu preciso ir para uma casa espírita, eu preciso ir para um centro de umbanda, o que eu preciso fazer? Né? Então, é importante que a gente esclareça isso e que também informe, né, para as pessoas que estão nos ouvindo que é preciso ter conhecimento. Não ir atrás ou ouvir sugestões de qualquer pessoa, né? E sim procurar estudar sobre a questão, né? Ler, se informar e não entregar para um terceiro a decisão que é uma decisão só minha, né? Sabe, Sandra, Luísa, eu conheço muitos casos e, felizmente, muitos bons exemplos. Pessoas, por exemplo, pais católicos, mente sã, boa cabeça, uma boa estrutura familiar, e a filha desde pequenininha com episódios muito fortes de mediunidade. E aí eu fico pensando, a palavra mediunidade, como tu falaste, já carrega um preconceito, né? Já. Aí a gente lembra da Bíblia, vossos filhos e netos profetizarão. O que é profetizar? Exato. O que é o sexto sentido? O que é a paranormalidade? Ou seja, cada cultura tem uma nomenclatura para designar a mediunidade, que é abafada muitas vezes ou camuflada ou soterrada sob escombros de preconceitos. Sim. E remédios ela também, engessada, muitas vezes, mesmo dentro de doutrinas que a aceitam livremente, Sim. mesmo dentro do espiritismo. Lembrando que o espiritismo, lá com Kardec, quando surgiu na França, ele não veio para rivalizar ou competir com outras religiões estabelecidas. Ele veio para dar suporte a essas religiões. Se as religiões, disse ele, estudassem o espiritismo, elas teriam muito maiores subsídios para entender processos que ocorrem dentro de uma igreja, por exemplo. Quando o Espírito Santo fala legitimamente através de alguém. Sim. O que é o Espírito Santo?
é o conjunto de espíritos da espiritualidade falando através de um irmão ou irmã daquela crença que tem mediunidade, Sim. sensitividade, paranormalidade, sexto sentido, intuição apurada, etc. Conexão com o divino e por aí vai. Sim, Né? exato. E agora eu acho que a gente poderia falar um pouco também na questão da escola, faculdade, interfere, a tua mediunidade interfere no teu rendimento, né? Ou interferiu durante a tua vida escolar, né? No rendimento escolar, na faculdade, e também poderia ampliar um pouco mais, interfere na tua vida normal como jovem? Sim, quando tudo iniciou, na minha época de escola, interferia porque eu não sabia lidar. E aí eu lidava também, como eu havia dito, com um sentimento de medo. Então, além de eu estar vivenciando o desconhecido, eu sentia medo daquilo. A partir do momento que eu comecei a aprender o que era, como funcionava, como lidar com aquilo, que eu fui entendendo a melhor forma que eu conseguiria para controlar nas situações a comunicação com os espíritos, foi se tornando algo tão natural que hoje em dia não interfere na minha vida. Por exemplo, na faculdade não interfere na minha vida normal. Obviamente eu vejo os espíritos 24 horas por dia, às vezes eu tô na faculdade, eu vejo um espírito. Mas para mim ele é como uma pessoa encarnada que tá ali. Eu trato da mesma forma, sabe? E eu acredito que ter essa percepção através da mediunidade também vem muito no viés do que a Sandra falou das escolhas. Eu consigo escolher os ambientes que eu me sinto melhor e que eu não me sinto bem, e que muitas vezes eu sei que eu não me sinto bem pela questão da espiritualidade, pela questão da energia do ambiente e das pessoas que ali estão presentes. Então eu consigo fazer às vezes boas escolhas graças a isso. E Ao conhecimento, ao né? conhecimento, E hoje em dia eu não me vejo mais sem mediunidade. Não me reconheço mais. E também assim, me veio agora ao conhecimento e autoconhecimento. E autoconhecimento. Que é muito importante também, né? Seria mais ou menos como eu perguntar para uma pessoa, né? A mediunidade, ela não é um impeditivo para uma vida feliz e saudável. Como perguntaram lá na França para Kardec, né? Tem pessoas estão dizendo aquela coisa, estão dizendo, né? Qual é a fonte? 2 pontos. Estão dizendo. Sim. Não dá, né? Sim. Aí perguntaram para Kardec, mas e alguns aí estão dizendo por aí que a mediunidade leva a pessoa à loucura. Aí ele, como, para quem não sabe, Kardec, cientista, professor universitário, há 3, 4, 5 anos atrás, as gramáticas que ele confeccionou para o governo francês eram utilizadas até então em toda a França. Isso foi mudado, foi atualizado faz pouco tempo na França. O Hippolyte Léon Delisle Rivail, né? Que ele usou o pseudônimo Allan Kardec para não associarem a ele o espiritismo, porque senão, como ele era muito respeitado, iriam associar a ele e dizer que o espiritismo tinha sido coisa dele. Ele dizia, não, o espiritismo é dos espíritos. Então eu vou usar um pseudônimo para não relacionarem a mim. E ele dizia, né, que ele queria que se prendesse a ideia. A ideia, não a pessoa. Não a pessoa, a personalidade dele, que era muito respeitada. E ele costumava dizer exatamente isso, né? A pessoa, a loucura, e aí ele explica tecnicamente como ocorre a loucura, a psicose, a nível encefálico, fisiológico, a neurose que pode se tornar psicose e causar uma lesão cerebral. Enfim, não tem nada a ver com a mediunidade. A mediunidade é independente disso.
A pessoa pode ser sensitiva, médium, pode ter N situações. São coisas totalmente independentes uma da outra. Sim. E importante salientar também que eu nunca deixei de fazer nada das coisas que eu gostava, que eu gosto, ou até mesmo da minha juventude, pelo fato de ser espírita e ter mediunidade. Eu acredito que tudo na vida é questão de equilíbrio. E isso não serve só para o espiritismo, para a mediunidade, isso serve para tudo. Eu tenho uma vida de jovem normal, eu saio com as minhas amigas, eu vou em festas, mas como eu salientei, a mediunidade eu vejo como um apoio para que eu consiga fazer boas escolhas. Porque tá tudo bem eu sair, assim como tá tudo bem eu não querer sair também. Sim, tá certo. É isso aí. Então, Luiz, agora eu acho que eu tinha anotado aqui 3 questões para nós encerrarmos o nosso bate-papo. E uma delas tu já pincelou agora, né? Que era a mensagem que tu deixaria para os jovens que têm mediunidade e que têm medo de assumir ou que têm vergonha, né? Mais ou menos tu já falou sobre isso durante a nossa conversa. Sim. E também que mensagem tu deixaria para os pais que percebem, né, essas mudanças no filho? Como que eles deveriam agir, né, nessa situação? Sim. Eu sei que tu teve, né, e tu já comentaste no episódio passado, que a tua mãe e teu pai te deram maior apoio, né? E então, assim, deixa uma mensagem para esses pais aí. O que eles deveriam fazer diante dessa situação? Sim, eu acredito que os pais, como amor supremo, né, aos filhos, como é importante ter esse acolhimento e esse apoio dessa fase difícil. Por mais que muitas vezes eles não tenham conhecimento, mas tu apoiar o sentimento, o sentir da pessoa, do indivíduo. Porque muitas vezes, quando não é entendido, a gente não consegue desenvolver isso de uma maneira saudável. Exato. E o desenvolver saudável é o ideal para te continuar vivenciando, tendo uma vida normal e sendo feliz, independente de ter esse contato com a espiritualidade ou não, esse contato, né, que eu digo ostensivo, como é o meu caso. Então apoiem, procurem ajuda, procurem pessoas, lugares com seriedade, mas eu acredito que o maior apoio mesmo é o amor, sabe? É o carinho, é tu estar presente e dizer, olha, eu tô aqui contigo. Acolher, né? Acolher. Aquela... Não vou soltar a tua mão, a gente tá junto, eu vou te ajudar a entender isso. Sim. A gente vai estudar junto, a gente vai procurar ajuda juntos, fazer uma prece juntos, em família. Então tudo, né, vem ao encontro de ajudar. Sabe, Luísa, que eu conheço pais que, embora católicos, levaram a filha desde pequena, psiquiatras e psicólogos, e incrível, né, o sofrimento. Medicações e mais medicações, e aquilo não passava. A ponto de sedar a criança de uma certa forma e nunca resolvia o problema. Até que, obviamente, os pais inteligentes se deram conta, tiveram contato, até eu tenho certeza, inspirados pela espiritualidade, Sim, com obras espíritas. Nunca deixaram de ser católicos, são católicos até hoje. Mas encontraram na literatura espírita as únicas respostas para o que estava acontecendo com a filha. E aí passaram a ler para a filha. Ela não precisou mais de psiquiatras e remédios fortes, por exemplo. Terapia é uma escolha dela depois, mais tarde. Hoje está muito bem colocada. E a gente também, lembrando, né? Eu acredito que para quem está vendo ali, trazendo agora um pouco mais para o nosso... estejam expectantes de ouvir casos singulares pelos quais tu passou
Já, por exemplo, eu Sim. conheço, nós conhecemos, né, médiums que não dirigem, como tu falou que tem mediunidade 24 horas, né? Mas tu consegue regular isso, equalizar isso. Tem médios que não dirigem porque essa sensitividade é tão acentuada que eles não conseguem distinguir quem é encarnado de quem é desencarnado. Então, eu acelero, às vezes, quando tentou, né? Eu acelerava, às vezes, e era um desencarnado, ufa. Aí, daqui a pouco, aí eu ia bem devagarinho, os carros de trás buzinando, ou seja, situações assim bem até com uma pitada de humor, né? Sim. Pelos quais os médios passam. Realmente. Mas assim, então, para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, né? Eu gostaria assim de te fazer um desafio. Se tu tivesse agora alguns minutos para falar com um adolescente que está passando por essa situação, né, de mediunidade, dessa sensibilidade mais exacerbada, o que tu diria para esse adolescente? Eu diria para esse adolescente seguir em frente, independente das adversidades que existem em qualquer desafio, seja na mediunidade, seja na escolha profissional, seja na escola, de seguir em frente e sempre muita fé. Independente da fé, eu acredito que a gente tem que estar onde se sente bem, com pessoas que se sente bem. Se tu tem apoio, se tu tem acolhimento, ou muitas vezes se tu não tem, saiba que tem alguém contigo, que o teu mentor tá ali e vai te ajudar, vai te intuir pelo melhor, vai te proteger e vai estar sempre ali presente, independente de tu ver ou não. Então, te sinta apoiado e siga em frente, não desista. Então é isso, né? Se você tem mediunidade, uma sensibilidade maior, já detectou essa condição, não tenha medo, tenha fé, né? Que você está sendo amparado, orientado sempre por um mentor. Então E se tiver oportunidade, busque informação, né, Luísa? Informação. Hoje a gente tem hoje a gente tem internet, né? Busque informação sobre isso. Sim. É um primeiro passo, pelo menos, né? Se não Sim. tiver uma rede em volta. E também é importante dizer, não tenha medo, mas também tenha consciência de que a mediunidade não é um privilégio de ninguém, é uma responsabilidade, né, que a gente deve encarar com seriedade. E busque, como o Adron disse, né, as informações necessárias sobre o assunto em instituições sérias, que tudo vai dar certo. E nós encerramos aqui o nosso podcast. Convidamos a todos para um terceiro episódio, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mediunidade na juventude. Muito obrigada.